Olá pessoal, tudo bem? Ótima terça-feira a todos. Vamos aí às notícias de Brasília, envolvendo política, envolvendo economia. Vamos começar pela Câmara dos Deputados e já já eu conto pra você como andam as trouxinhas de Dilma Rousseff. Mas vamos à Câmara, hoje é dia de Eduardo Cunha e a gente não sabe se é dia de agonia ou não. Eu tô achando que vai ficar no meio do caminho, a coisa meio em cima do muro. Por quê? O relator daquele processo na CCJ em que Cunha contesta, faz um recurso em relação à decisão do Conselho de Ética que determinou o prosseguimento aí, orientou pela cassação do mandato de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi lá na CCJ, apresentou um recurso e desse recurso tem um relatório. Confusão danada. Então, o relator, que é o Ronaldo Fonseca, que tem uma certa proximidade com o Eduardo Cunha, na verdade, a grande maioria da Câmara tem ou tinha até um passado recente, ele foi lá e entregou o voto dele hoje, protocolou o voto dele. O que ele, que faz parte da CCJ, acha do processo envolvendo Eduardo Cunha? Se o Conselho de Ética extrapolou, o que deveria, o que não deveria, se o Conselho de Ética seguiu as normas. Não, Eduardo Cunha vai lá e tem vários pontos que ele diz, olha, aqui o meu direito foi negado, aqui tá errado, aqui não tem provas, enfim, apresentou tudo isso e lá vai o Ronaldo Fonseca com o seu voto. Mas o Ronaldo Fonseca sabe que essa história toda, é uma história que, na verdade, é um grande abacaxi. O que ele fez? Ele protocolou o voto dele, que tem 69 páginas, mas de bico fechado. Não contou pra ninguém o que tem lá dentro e ainda pediu sigilo. E justificou. Disse que tem muita complexidade no meio do processo e por conta da complexidade do caso envolvendo Eduardo Cunha, ele quer explicar as decisões dele, que não foram políticas, porém técnicas, baseadas aí na questão técnica e não política. Pois muito bem, eu fiquei pensando cá com os meus botões qual é a complexidade dele dizer concordo com a CCJ, não, concordo com o Conselho de Ética ou não concordo com o Conselho de Ética. Mas, já que é tão complexo assim, ele vai esperar amanhã para ler e defender cada ponto, do sim ou do não, em favor ou não de Eduardo Cunha. Bom, gente, como é que vai acontecer essa história? Amanhã o Eduardo Cunha pode participar da sessão lá no Conselho de Ética, Em geral, ele tem participado, ele tem sido o próprio advogado, Você se lembra, o Conselho de Ética recomendou a cassação de Eduardo Cunha, Ele recorreu à CCJ. Qual que é a tendência disso tudo? Em política, tudo pode mudar, até as vacas voam, nós sabemos disso. Mas qual que é a tendência? A tendência é Eduardo Cunha conseguir empurrar um pouquinho mais com a barriga esse processo. Por quê? Porque assim, o Fonseca deve acatar alguns dos questionamentos de Eduardo Cunha, não todos, porque ele não é louco, Ele não vai querer entrar na batalha de frente, envolvendo Eduardo Cunha, não. Então ele deve acatar alguns dos pontos e com isso todo o processo volta para o Conselho de Ética. Se ele simplesmente dissesse o seguinte, o Conselho de Ética tá certo, tudo que o Conselho de Ética fez tá certinho, eu vou ler o meu voto, o voto é pela cassação, Eduardo Cunha que pega o seu boné e tchau. Então, pronto, já procederia a votação e estava tudo resolvido. Se ele questionar alguns pontos, acatar alguns dos pontos levantados pela defesa do Eduardo Cunha, aí volta todo o processo lá para o Conselho de Ética e vai ser retomado o processo. De qualquer forma, gente, a partir do momento que ele lê o relatório, o voto dele, aí tem vistas imediatas, Então são 48 horas pelo menos aí. E se não houver nenhuma modificação, só na semana que vem, provavelmente dia 12 aí, que deve ter a votação. Mais um passarinho bipiou que ele acatou alguns dos questionamentos. Isso quer dizer que o processo vai ser enrolado um pouco mais. Eduardo Cunha vai empurrar isso com a barriga, vai esperar, vai ter o recesso parlamentar, vai esperar o recesso parlamentar, a discussão retoma só depois do recesso parlamentar e, quiçá, depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eduardo Cunha, de fato, é muito esperto quando o assunto é lidar com o regimento interno da Câmara dos Deputados e com a própria legislação. Com toda a confusão que tem em torno dele, ele está conseguindo se manter deputado, afastado, mas está conseguindo se manter deputado. Vamos aguardar para ver, amanhã vai ter novidades. E no Senado são duas coisas acontecendo. Primeiro que tem 4 membros aí para assumir cargos de diretoria no Banco Central, que são sabatinados agora no Senado. Então a conversa é economia. Estão tentando falar da política de juros, da taxa Selic, do spread bancário, aquela coisa toda. E tem a comissão do impeachment, que é onde a coisa tá mais animada, mais divertida, porque hoje é dia de ouvir os peritos, E aquela coisa, gente, quando o STF resolveu tirar as prerrogativas da Câmara e jogar para o Senado, as prerrogativas de cassar o mandato de Dilma Rousseff, também se abriu aí uma porteira para enrolação. Então, do mesmo jeito que Eduardo Cunha está empurrando com a barriga
a situação dele, a turma do PT e de Dilma, querendo ou não, tá conseguindo empurrar com a barriga com essa história de ampla defesa. Dilma já se defendeu, ninguém aguenta mais ouvir a mesma conversa fiada, né? O pessoalzinho dela dizendo que não aconteceu nada, que não teve crime, que blá blá blá. E aí a bancada da chupeta grita, é golpe, é golpe, é golpe. Mas de qualquer forma, hoje os peritos são ouvidos, tem mais uma sessão, mas Dilma sabe que a batata dela tá assando e que dificilmente ela vai conseguir escapar desse processo de impeachment. É uma certeza? Digamos que 95%. Sempre há uma chance de uma puxada no tapete. Por isso que nós temos que ficar de olhos bem abertos e fazer pressão em cima dos senadores para que eles não se vendam, para que não vendam o seu voto, para que não vendam o Brasil. Ponto. Enquanto isso, como Dilma sabe que a situação dela é ruim, dificilmente vai melhorar, ela está aproveitando as viagens que está fazendo a Porto Alegre com o jatinho da FAB, porque essas viagens estão liberadas com o nosso dinheiro, para levar aí as trouxinhas dela. Então ela tá arrumando as malinhas e tá esvaziando aos poucos o Palácio do Alvorada. Já devia ter ido há muito tempo, uma passagem só de ida para não voltar nunca mais. Tenho pena só do Rio Grande do Sul, que vai ter que aguentar essa criatura por lá, né? Mas de qualquer forma, como não dá para mandar para a Lua, que seria o ideal, né? Dilma morando na Lua, então ela vai embora para Porto Alegre e já tá levando as trouxinhas. Vai, Dilma, leva as trouxinhas, minha filha, vai. Desinfeta de uma vez, sai do Alvorada, larga do nosso pé, né? Larga esse osso, Dilma Rousseff, e deixe o Brasil em paz. Eu volto logo mais e falo com você sobre decisões e declarações do presidente Michel Temer, viu? Michel Temer tá esperando o momento do impeachment para tomar decisões importantes para o Brasil. Não dá para esperar, Michel Temer. A caneta está na sua mão, interino ou não, você é o presidente. Então é hora de seguir para frente. Para você que não viu ainda o meu vídeo sobre um complô que está acontecendo sobre a Lava Jato, dá uma espiadinha, é o vídeo de um pouco mais cedo e o nosso encontro está marcado para um pouco mais tarde, né? Eu vou dar uma entrevista aqui no meio da tarde, depois eu volto com as notícias para você no finalzinho da tarde aqui no meu canal. Curte, se inscreve, compartilha e para você que é de Minas Gerais, amanhã, tô por lá. Encontro marcado para o lançamento do livro de Sérgio Moro. Tchau, pessoal.